esta aula, mas aqui é Abraão, e mais uma vez no ensino remoto emergencial em decorrência do Covid-19, dando continuidade aos módulos na disciplina de História. E o que é que nós vimos na aula passada? Vimos o Estado moderno e as características que esse Estado moderno ostenta para manter a sua soberania. Vimos que nos primórdios da sua formação, o rei tinha controle dos exércitos, controle da cobrança dos tributos, confeccionou uma moeda só dentro do seu território e limitou o poder da igreja, limitou o poder do Papa na sua atuação. No final da aula passada, nós vimos também que havia uma administração formada por funcionários públicos, com especialização dentro da sua área e, sobretudo, uma subordinação às leis. Estas foram as principais características do Estado moderno que delimitamos. Hoje vamos entender um pouco mais como se deu o seu contexto histórico. E temos que falar sobre como era esse poder absoluto do rei. Porque o Estado moderno, ele se consolidou, ele teve o seu crescimento e o seu amadurecimento histórico dentro das monarquias absolutistas, meus caros alunos. E pelo nome da temática de hoje, monarquia, estamos falando de reis. Absolutistas, quer que vocês entendem o que é uma coisa absoluta, meus nobres alunos? Uma coisa total, uma coisa plena, uma coisa completa. Então, vocês podem deduzir que monarquias absolutistas eram aquelas que o poder do rei era total, pleno, amplo, ilimitado. Atentai, preste atenção a estas palavras. Poder ilimitado do rei. A monarquia, toda monarquia tem duas características. Preste atenção a essas segundas palavras que eu vou dizer. Toda monarquia, ela tem a hereditariedade e a vitaliciedade. O que é que eu quero dizer com isso, meus nobres alunos? Quero dizer que o rei é rei enquanto ele for vivo. E que quando ele morre, quem será o rei? Será um parente dele próximo, será um filho dele, geralmente o mais velho. O que eu quero dizer com hereditariedade e vitaliciedade são justamente essas duas coisas. Passa-se de pai para filho e o rei é rei enquanto vida ele ostentar, ele tiver. Dando continuidade. Quais eram os poderes do rei naquela época, que eram chamados de absoluto? O poder do rei era baseado basicamente em ele mesmo confeccionar, dizer o que é legal e o que é justo, em ele aplicar a lei. Ele, além de fazer a lei, era ele que aplicava a lei. Ele mesmo cobrava os impostos, organizava os exércitos e administrava o Estado conforme ele bem entendesse. E também é interessante a gente entender que as principais potências europeias daquela época, grandes monarquias absolutistas, eram situadas em basicamente 4 países: a França, a Áustria, a Espanha e Portugal. Esses 4 grandes países, grandes monarquias, eram as maiores da Europa no período de formação do Estado moderno. E havia toda uma justificativa
política, ideológica e religiosa para fundamentar esse poder absoluto do rei, onde a primeira dela era comandada pelo grande cientista político chamado Thomas Hobbes, que ele escreveu o livro O Leviatã. O Leviatã é um livro que vai justificar o poder do rei para manter a ordem, para manter a paz. Ele vai versar, vai falar sobre o famigerado estado de natureza, que é os homens sem lei, os homens, se não forem governados por alguém que eles temam, eles vão se autodestruir, eles vão perder a vida em sociedade. O termo usado por Thomas Hobbes era Homo hominis lupus. O homem é lobo do próprio homem. Então o homem, em tese, ele tem que abrir mão da sua liberdade em prol do bem coletivo. Thomas Hobbes chamou isso de pacto social. E foi uma doutrina que justificou o poder absoluto dos reis em nome do interesse público. Na França, por sua vez, surgiram outros filósofos que formavam uma teoria chamada do poder divino do rei. Para estes teóricos, eles diziam que o rei era uma pessoa escolhida e a vontade de Deus era para ser soberana, e o que o rei dissesse era o equivalente aos desígnios, à vontade de Deus. O nome desse filósofo francês é Jacques Broussard. Jacques Broussard. Então hoje nós falamos sobre monarquias absolutistas, falamos sobre Thomas Hobbes, falamos sobre Jacques Broussard, e eu dou por encerrada a aula de hoje, viu, meus alunos? Vai haver um exercício para vocês fazerem e nos vemos no nosso próximo encontro. Fiquem com Deus, sejam abençoados e até a próxima.